Vamos começar esta nossa talk. Eu sou Paula Santos, para quem não me conhece, e quero antes de mais agradecer a presença dos que aqui estão. Muito obrigada. Obrigada por terem preferido terem vindo aqui, ao invés de terem ido para a praia, por exemplo. E quero agradecer desde já às minhas amigas Liliana e Eduarda, que aceitaram este meu convite, este meu desafio, porque efetivamente é uma partilha que nós hoje vamos fazer, uma partilha sincera, na primeira pessoa das nossas histórias de superação, e que as vivemos em conjunto, e por isso mesmo, não vale emocionar-te já. Nós estamos a começar, Eduardo. E portanto, estas são as histórias que nós vivemos, de 3 mulheres, e que é importante, e eu senti que é importante passar não só às mulheres, como a todas as pessoas, porque é uma história, são histórias de 3 superações, de 3 histórias diferentes. Nós todas tivemos e passamos por um processo de cancro de mama, que é um problema que efetivamente atinge maioritariamente as mulheres, mas também atinge já alguns homens. E o que é importante, nós que somos mulheres consideradas, porque nos consideramos de coragem, passar esta história na primeira pessoa, porque sentimos que há ainda muita falta de informação, muito medo de abordar este assunto, nós sentimos isso na pele. As pessoas não sabiam como nos abordar durante o nosso processo, não sabiam como se comportar, e portanto tudo aquilo que nós vamos hoje aqui falar é exatamente a nossa experiência pessoal. É uma conversa simples, onde se tiverem perguntas também podem fazê-las, e que nós temos todo o gosto em partilhar, e portanto eu espero que vocês gostem. Isto serve de inspiração, porque estamos a falar de histórias de superação, mas é de inspiração para todas as pessoas, de quem já viveu, de quem está a viver, ou de quem pode ainda viver uma situação dessas. Por isso, obrigada mais uma vez, obrigada Liliana, obrigada Eduarda, e antes de mais quero dizer que foi um prazer também e continuar a fazer este caminho de cura convosco, e esta ideia surgiu exatamente porque primeiro eu passei exatamente pelo processo de cancro de mama, e estou aqui hoje porque eu decidi não adiar mais os meus sonhos, por mais que sejam difíceis às vezes de os realizar. Isto era algo que eu queria fazer presencial há muito tempo, e portanto não foi fácil, tive que superar muitos medos, tive que superar muitas situações, mas ao mesmo tempo hoje sinto-me bem, porque estou efetivamente a conseguir concretizar um dos meus sonhos. Portanto, agora, de uma forma resumida, aquilo que eu gostaria que cada uma de nós falasse de aquilo que nos aconteceu. Eu vou falando primeiro com a Liliana, porque foi a primeira pessoa que eu conheci neste processo de cura, que é muito pessoal, e vocês vão perceber isso. Mas a Liliana foi a primeira pessoa que eu me cruzei no Hospital de São João, e pronto, ficamos ligadas desde essa altura. Portanto, falas agora um bocadinho de ti, por favor. Olá, boa tarde. O meu nome é Liliana Canelas, tenho 37 anos e recebi o meu diagnóstico aos 35, em 2021. Na minha rotina, no dia normal, senti no banho um alto no meu peito, na minha mama direita, e percebi que eu acho que nós percebemos quando sentimos que realmente aquilo não faz parte de nós. É uma coisa muito estranha que sentimos, e então eu assumi logo naquele momento que eu iria atravessar este caminho. Tinha a certeza que o diagnóstico ia ser cancro de mama, e portanto eu fui logo fazer exames
confirmou-se, pronto, que era um carcinoma. No dia da biópsia, eu conheci a Paula no centro de mama. Do Hospital de São João. Sim, no Hospital de São João. Para o qual nós queremos agradecer a toda a equipa médica e de enfermagem, porque foram e são espetaculares. Auxiliares, toda a gente. Todas as pessoas são extremamente, eles fazem o melhor, e acreditem que há tantas pessoas todos os dias a entrar naquelas salas a fazer aquilo que nós fizemos, com biópsias contínuas, com exames contínuos, e eles tentam ser o mais rápidos possíveis. Portanto, é mesmo um bem-aja para eles desde já, ok? Sim, é verdade. Eles acolhem-nos de uma forma muito especial e cuidam de nós em cada um dos exames, que é tudo desconhecido para nós, não é? Temos sempre aquele receio, o medo, porque nunca passamos por uma situação destas. Eu fui a primeira vez que fui internada, nunca sequer tinha estado num internamento em altura de Covid, não é? Também tivemos essa situação em 2021. Quando fiz a minha mastectomia, fiquei perto de 3 semanas internada sem poder receber visitas da família, dos amigos, era tudo por televisita, não é? Mas só a companhia das auxiliares que iam lá ao quarto, os médicos e as enfermeiras que cuidavam o tempo todo de nós, foram incríveis e colmataram em certa medida essa lacuna de não podermos ter lá os nossos familiares, a nossa família e amigos. Muito bem, portanto, tu fizeste uma mastectomia total bilateral, é importante resumir. Sim. E fizeste de seguida quimioterapia e pronto, e hormonoterapia, que é aquilo que fazemos agora diariamente. Estou a fazer, sim. No caso de Eduarda, podes falar tu agora, um bocadinho, por favor. Sim. Boa tarde, eu sou Eduarda Maia. Eu também tive o diagnóstico em 2021, mas no momento que eu tive o diagnóstico foi a partir de um exame de rotina. Eu não estava à espera, nem sequer estava a sentir nada, porque era muito interno, mas estava muito no início. Mas eu no início não aceitei, duvidei, achei, não pode estar a acontecer isto. E então ainda fui fazer um novo exame. Ou seja, fui bater com outro médico para ter mais certeza, porque basicamente eu agora olhando para trás percebo que eu não estava a conseguir lidar com a situação, que é algo que acontece naturalmente, mas depois de fazer o segundo exame, aí é que eu percebi, ok, isto é mesmo verdade. E agora? Entretanto, eu sempre tive interesse com o desenvolvimento pessoal, ou seja, pelas metodologias de PNL e coaching, e tinha tirado recentemente uma certificação de coaching e que tirei com o objetivo de ajudar outras pessoas, e nesse momento eu percebi que era o momento de ajudar a mim. E felizmente que tirei essa formação, porque realmente foi uma forma de olhar para a situação, não sendo vítima, deixando de porque é que me aconteceu isto, e que eu estive um momento nessa fase, neste registro, que é a chamada fase da negação. Quando consegui dar este clique e pensar, ok, agora vou-me agarrar a tudo que eu tenho que me retira da vítima, aí continuei a manter contato com essa turma do coach e com o formador, que eu posso dizer que é o Adelino Cunha, do Iron Power, e com toda a equipa, ou seja, mantive esse contato, e esse contato foi importante. Porquê? Porque tinha o mindset necessário para eu sair fora da vítima e fazer a pergunta, que eu fiz esta pergunta, comecei a fazer esta pergunta inicialmente e fiz durante o processo todo, que era, o que é que eu posso fazer hoje para me sentir saudável? Ou seja, o objetivo era sentir-me saudável, que era esse o objetivo que eu pretendia. Não sabia o que tinha que fazer, que processos é que tinha que passar, mas foquei-me nisto. Desculpa interromper-te, tu fizeste, isto é, a formação, aplicaste em ti. Exatamente. Tu pensaste que ias fazer essa formação e que ias aplicar nos outros. E o que aconteceu foi que tu a aplicaste em ti, na primeira pessoa. Exatamente. Foi isso. Isso é fantástico, mas podes terminar, sim. Pronto, e desenrolou-se durante o processo todo sempre a fazer questões conforme a fase.
no processo de coaching, não é? Acabei por ser a minha auto-coaching, digamos assim. Exatamente. E foi mesmo fundamental. Esta mudança de paradigma acaba por resumir, fica... Eu acho, no meu caso, foi no exame de rotina também, muito embora do exame de rotina passei para a biópsia, uma biópsia quando entrou o Covid, o nosso maravilhoso Covid, e tive o resultado por telefone, benigno, não vamos preocupar agora, vamos repetir mais tarde, e foi isso que aconteceu, repeti, mas o Covid continuava e entretanto outras coisas continuaram também, isso fez com que eu protelasse um bocadinho o exame da biópsia, e em abril de 2021 foi quando o meu corpo deu um sinal de SOS, e aí sim o meu corpo gritou mais alto e tive um sinal exterior, e esse sinal exterior me levou a correr naquela altura, óbvio. Tive também, portanto, carcinoma de origem hormonal, fiz mastectomia total bilateral com reconstrução, tal como a Liliana, nós fizemos reconstrução na mesma cirurgia. Posso-vos dizer que é uma cirurgia muito agressiva. A Liliana esteve 3 semanas internada, em pleno Covid também, não é? Lá está, sem visitas. Eu estive 11 dias e foi muito difícil, uma cirurgia muito longa, mas valeu a pena. Foi a indicação médica, nós seguimos os nossos médicos e, portanto, depois, passado semanas, estava a iniciar o processo de quimioterapia também. Fiz 6 sessões de quimioterapia e depois radioterapia e depois, agora, a hormonoterapia, que vai ser durante uns anos. Mas isto tudo para dizer que o processo de cancro de mama, ou de cancro, ou de qualquer doença, é um processo muito único. É um processo que, primeiro, é uma viagem que nós fazemos a nós próprios. Tal como a Eduarda dizia, ela depois começou a fazer auto-coaching, e nós todos, quando somos confrontados com uma situação como esta, é óbvio que colocamos tudo em causa, ok? Há momentos de medo, há momentos de muita insegurança, de tristeza, e eu acho que depois de nós passarmos por aquela constatação, ok, agora eu tenho um carcinoma, ou agora eu tenho um cancro, o que é que vai acontecer a seguir? Ninguém sabe o que é que vai acontecer a seguir, nem hoje, nenhum de nós que está aqui sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Nós também não sabíamos, estávamos com mais medo, obviamente, mas também vos posso dizer que nós entramos num piloto automático, nós falamos disso. Sim, completamente. Eu lembro-me que na altura uma expressão que eu utilizava muito era eu só quero pegar o touro pelos cornos e resolver, só queria ir e resolver, era para fazer exames, vamos fazer os exames, o que é que eu posso fazer mais? Eu só me queria curar, não é? E continuar cá ainda por muitos anos, por isso era isso mesmo. Eu agora até tento ir atrás, lembrar-me de alguns momentos e não me lembro, eu não consigo, porque eu estava, em piloto automático é isso mesmo, eu estava um bocado mecanizada e eu nem tenho memória de muitas situações que aconteceram. Isso é giro, lá está, eu por acaso tenho memória de tudo. Mas é muito isso, porque nós entramos e ok, dizemos que é para fazer biópsia ou consulta amanhã, e nós estamos no dia seguinte a fazer tudo aquilo que temos que fazer, não temos tempo para pensar. E se nos perguntam, mas porquê é que isso te aconteceu? Esqueçam, nós não estamos em condições de pensar porquê é que isso nos aconteceu. Nós só sabemos que temos um problema para lidar e para ultrapassar. E é essa o nosso principal... Posso acrescentar uma coisa? Claro. Eu inicialmente estava no porquê eu e porquê que me aconteceu. Até que depois, com as tais metodologias que eu aprendi, as ferramentas coach, era substituir o porquê e o para quê. Então aí foi para quê, e quando se pergunta para quê, vai dar ao nosso propósito. Exatamente. Ou seja, acaba por nós darmos um propósito a tudo que nos acontece. E deixamos de ser vítimas. Eu acho que a mim aconteceu de eu ter, logo desde o momento
e tive momentos difíceis, obviamente, em que chorei. Lembro-me perfeitamente no dia, imediatamente antes de fazer a cirurgia, tive uma crise de choro quando tomei banho, o último banho, e quando toquei no meu peito e percebi no dia seguinte eu ia ser operada. E portanto são coisas que são dores, cicatrizes que estão cá e que são muito profundas. Que com o tempo nós vamos cada vez mais se ressignificando. Por isso é que nós estamos aqui hoje lindas, maravilhosas, sorridentes, porque ressignificamos e somos mulheres ainda mais empoderadas, e é isso que nós vamos falar também, é isso que nós pretendemos passar nesta mensagem. Mas queria dizer que eu tive 3 palavras que no início logo deste processo, que foi aceitação, a primeira palavra. Eu não posso mudar o que me está a acontecer, então aceitei. Obviamente eu sou crente, e então pensei, se Deus me está a dar esta prova, eu tenho que a cumprir. Depois, coragem para viver tudo aquilo que eu teria para viver, que eu nem sequer fazia ideia do que era, garanto-vos, ninguém faz ideia. E fé, porque me agarrei muito e muitas vezes dizia: Deus segura na minha mão. Fazia muitas orações e pedia para Ele segurar na minha mão. Acordava e deitava a pedir para Ele me dar colo, porque eram momentos muito difíceis. Agora, aquilo que nós queremos dizer é exatamente, e mostrar, é que a vida continua e que pode ser ainda mais bonita, que pode ser ganhar um outro ânimo, uma outra luz. E acabou de chegar uma pessoa fantástica que eu tenho que falar dela, que é a Liliana também, e que é a enfermeira, uma dos meus anjos disfarçados, que quando eu publicar o meu livro está lá um texto e nós vamos falar dos nossos anjos e das nossas âncoras. E a Liliana é uma pessoa maravilhosa que trabalha na Oncologia do Hospital de São João, e foi ela que me deu a mão para eu conhecer a Eduarda quando estava ela a fazer a 5ª sessão de quimioterapia, deitada na sala, numa cama, e eu entrei lá porque eu estava feliz porque tinha acabado de fazer a radioterapia, e então fui lá dar-lhe um abraço. E quando eu entrei, ela abraçou-me, maravilhosa como tu és, e ela deu-me a mão e disse: anda cá, e levou-me até à Eduarda e disse: olha, esta é a Paula, passou pelo mesmo que tu e está aqui agora. E foi isso que nós estivemos a fazer, a conversar sobre a superação que estava a acontecer. Eu já estava numa fase mais à frente, a Eduarda ainda um bocadinho mais atrás, e é isto que tudo faz sentido na vida, é quando nós nos inspiramos e quando nós acabamos por ser uma luz na vida dos outros e uma força, porque nós todos passamos por dificuldades, sejam elas doenças ou outra coisa, e portanto nós somos todas inspiração. E deixem-me dizer, desculpem que eu falo muito, é verdade, mas um dos motivos porque eu disse nós temos que mostrar isto ao mundo e falar a nossa experiência é porque estas 2 amigas que eu conheci durante este processo, nós todas tínhamos âncoras diferentes e formas diferentes de encontrar maneiras de ultrapassar, de viver este processo. E é tão bonito de ver em que cada uma tinha exatamente a sua forma. Uma acabava a sessão de quimioterapia como tu e só querias ir para o shopping, por exemplo. Fazer qualquer coisa que fosse normal para não me sentir... Eu não me queria sentir doente, eu queria tentar ter as rotinas normais, embora pronto, o Covid tivesse dificuldade porque não pude estar tantas vezes com amigos ou pronto. Mas quando saía dos tratamentos eu sentia-me bem, só nos 2 últimos é que eu já me sentia mais cansada e precisava mesmo de descansar para casa. Senão eu queria ir passear para a beira da praia ou ir ao shopping, fazer qualquer coisa, comprar uma roupa bonita. Sim. Pronto, eu não sei o que é que tu fazias, Eduarda, quando saías, por exemplo, das sessões de quimioterapia. Quando eu saía ia descansar, nesse dia ia descansar. Mas eu fazia era algo antes e durante.
Ou seja, antes eu mentalizava que eu já fazia meditação, mas neste processo fiz com muito mais consciência e também li muito mais sobre meditação. E a meditação, aproveito para dizer que não é parar a mente, é simplesmente observar aquilo que estamos a pensar. E eu tinha muito para observar porque a mente estava a pensar a mil com esta situação. E então o que eu procurei é, tendo em conta isso, visualizava aquilo que corria bem no dia anterior, visualizava e também eu dizia que, para mim própria, que era o líquido da cura. Tinha sempre cuidado com as palavras que dizia, mesmo para mim própria. E lá, durante a sessão, também levava sempre fones, tentava sempre ouvir algo que me abstraísse de lá. Ou seja, eu acabava por ser um bocadinho antissocial, mas não era nada contra ninguém, era o meu mecanismo de autodefesa. Sim. E posso agora partilhar que a situação que a Paula falou, na minha quinta sessão, eu fiz 6 sessões e antes da quinta sessão... Todas as 3 fizemos 6 sessões. Antes da quinta sessão eu comecei a sentir o corpo mais... Pronto, aquelas rotinas que eu tinha. Eu gosto muito de caminhar, mantive sempre as caminhadas, fui reduzindo conforme... Se não dava para ser meia hora, era 15 minutos, mas caminhava sempre todos os dias. Tinha algumas rotinas, assim como a Liana falou, eu também tinha sempre rotinas. E adaptando conforme a capacidade que o corpo ia corresponder. Nesse dia, eu lembro-me de estar a preparar-me para o dia anterior e percebi que estava sem paciência para nada, tipo, estava naquela situação de estou farta disto. Tipo, porquê? Porque ao meditar a pessoa tinha a noção do pensamento e das emoções, para o bem ou para o mal, não é? Depois, o que eu fazia era racionificava, não é? Dizer, ok, eu estou a sentir isto, aceito, que é importante aceitar, como a Paula disse, aceito e agora o que é que eu vou fazer com isto? Mas mesmo assim, eu fui, ou seja, continuei com a tal disciplina e rigor, como eu costumo dizer, não é? Fui, mas estava realmente em esforço, ou seja, essa quinta sessão eu fui em esforço. E eu costumava passar a manhã toda, das 8h30 para a volta da 1h, ou seja, iam-me levar e depois iam buscar. E nessa quinta sessão demorou mais tempo. E a enfermeira Liana teve a preocupação de me confortar, perguntar se eu estava bem e que estava a haver um atraso, a explicar isso tudo, mas eu nem sequer estava a olhar para as horas, porque eu estava com o meu mecanismo de ouvir as músicas, tinha levado um livro, já tinha adormecido, ou seja, já tinha feito um pouco de tudo durante a manhã. Mas realmente estava em esforço. Quando a Paula apareceu, aquilo foi mesmo uma luz que apareceu naquele dia, foi mesmo assim... Ok, estava mesmo a precisar daquela situação. Só que a Liliana sentiu. Não tive a oportunidade de falar mais com a Liliana, por isso é uma grande oportunidade agora de transmitir a minha gratidão e de também contar a minha parte, porque eu naquele momento eu estava tão abstraída, eu conseguia me abstrair, eu basicamente criava o meu mundo para me autoproteger. Porque eu não queria ouvir comentários de pessoas a dizer que estava mal, eu não queria ouvir porque isso ia-me destabilizar. E como eu também sabia que nesse dia estava particularmente mais frágil, exato. E então eu estava ainda a ter mais consciência, tenho mesmo que ir buscar forças e buscar forças em mim. Ou seja, eu, como a Paula disse, eu também tenho fé e também acredito que eu não estava sozinha, que tinha realmente a minha fé. E então, nessa altura, eu achei que a Paula era daqueles voluntários que também existem no hospital que vão falar com as pessoas. Eu achei eu que tinha falado com toda a gente, ou quase toda a gente, mas que eu estava desatenta e não ouvi. Isto foi o que eu pensei. No dia a seguir, mas também nunca mais pensei nisso, no dia a seguir é que depois de dormir e pensar assim, isto aconteceu, vou agradecer à Paula porque realmente foi um momento mesmo importante. Quando eu falo com a Paula é que eu percebo que ela só foi falar comigo. Então aí, nesse momento, eu emocionei-me e percebi as sincronicidades da vida acontecem. E no momento que a gente mais precisa. Pronto. E como isto aconteceu em muitas outras situações, com outras pessoas, e porquê? Porque eu também estava atenta. É algo assim, ou seja, eu estava no meu mundo, mas ao mesmo tempo também estava atenta às coisas que iam acontecendo. Eu tinha percebido que a enfermeira Liana estava muito preocupada comigo e isso já me estava a ser muito, muito positivo e tinha essa noção. E fico mesmo feliz de
poder transmitir isso à enfermeira. E já agora, aproveito para dizer que também houve outra enfermeira, que eu já não me recordo o nome, foi na minha primeira sessão, ou seja, a primeira sessão e a quinta sessão ficou algo marcado. A primeira sessão foi porque a primeira sessão é sempre aquela que tem muitas dúvidas, e a enfermeira estava na fase de passagem de turno e não foi embora sem me passar a informação toda. Eu percebi porque a colega disse, mas já está na tua hora. Não, mas eu preciso de passar esta informação. E isto é realmente profissionalismo, mas eu diria que é mais, é trabalhar com o coração. Sim, e eu posso dizer isso, e posso confirmar, quer pela Liliana que está aqui presente, quer pela enfermeira Esperança, que são as minhas duas grandes amigas e que eu considerei como anjos, porque elas estavam sempre disponíveis para mim a qualquer hora, a qualquer momento, quando eu tinha uma dúvida, porque tinha um sintoma que não sabia explicar. E sim, o processo de cura, o caminho de cura é diferente para cada um. E por mais que os médicos nos consigam alertar para todos os efeitos que podem acontecer, eles alertam, mas não sabem como cada corpo vai reagir. E nós também não sabemos como é que o nosso corpo vai reagir. E portanto, para mim foi muito importante, foi uma confiança e uma segurança eu ter pessoas a quem ligar à meia-noite e 1h e a Esperança ou a Liliana estavam sempre disponíveis para mim. E muitas vezes a Liliana comentava comigo que tu tens-me a mim, ou tens a Esperança e nós vamos te ajudando, mas e aquelas pessoas que não têm ninguém? Portanto, eu acho que isto é uma chamada de atenção, que realmente as pessoas que vivem um processo de cancro, vivem-no sozinho. E eu se calhar vou falar já de um assunto que é um assunto que é importante, que é as pessoas que estão à nossa volta, são muito importantes porque são elas as nossas âncoras, mas muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta não sabem como lidar com a situação, elas não estão preparadas, nós não sabemos, ok? De repente caiu-nos uma bomba atómica, mas as pessoas que estão à nossa volta também ainda sabem menos, porque nos veem a sofrer e não sabem como lidar, não sabem como nos ajudar. Eu falo da minha filha, que efetivamente eu vivia com ela e vivo, e não é fácil ver a mãe que era a pessoa forte e a pessoa determinada e cheia de energia, que era ali o suporte para tudo, e de repente ser a mãe a passar por todo o processo que nós passamos, uma cirurgia intensa, uma quimioterapia que nos faz cair o cabelo, mas não há problema nenhum, porque nós ficamos lindas outra vez. E portanto, e a queda do cabelo, se for bem preparada, se nós tivermos uma consciência de que isso faz parte do processo, isso é aceitação. E nós, nós sabemos que estamos nesse processo, portanto não há forma de fugir dele. E nós só queremos é que ele passe rápido, passe um dia de cada vez, não é? Estamos a viver o processo de cura. E portanto, eu acho que é muito importante que as pessoas olhem para o cancro de forma mais leve, que se possa falar dele de uma forma mais clara, de uma forma mais suave, porque efetivamente existem tantos problemas hoje em dia, não é só o cancro, e nós todos estamos aqui, como eu dizia há pouco, e podemos não estar no minuto seguinte, e tínhamos nós cancro, ou tínhamos nós outra, ou nada, e podemos cair, e podemos ter uma síncope. Portanto, eu acho que é desconstruir esta situação nas nossas cabeças, nas cabeças dos nossos amigos, dos nossos familiares, porque nós sentimos isso, eu senti isso no pós-tratamentos, quando já estava eu a retomar a minha vida profissional em pleno e que me cruzava com as pessoas no shopping, nos sítios públicos, e as pessoas olhavam para mim como que, Paula, agarravam-me e diziam, mas tu estás mesmo bem? E eu fui uma das pessoas que, durante este processo todo, eu fiz questão de transmitir através das redes sociais, nomeadamente do Facebook, tudo aquilo que eu ia passando, sentindo, os momentos difíceis, os momentos fáceis, fui escrevendo, sempre que
por isso é que a edição do livro, mas fui escrevendo nos momentos mais difíceis, nos momentos mais fáceis, e eu sentia que as pessoas olhavam para mim e estavam quase atónitas, como quem? Mas ela está viva? Ou isto é mesmo verdade? Isto não é um filme? Associa-se muito o cancro à morte. Exatamente. Não é um estigma muito grande e não tem de ser necessariamente esse o final. Mas como nós nunca sabemos qual é o final, eu acho que o facto de lidarmos com esta situação de forma mais leve e aceitando-a, dá-nos também a oportunidade a que pessoas maravilhosas entrem no nosso coração. Se não, eu hoje não te conhecia a ti, não conhecia a Eduarda, se nós não nos dermos esta causa, nós também nos privamos depois desta bagagem que criamos e que é tão enriquecedora. Tenho conhecido pessoas maravilhosas, que são inspiradoras também como vocês, e acho que a aceitação é mesmo a palavra. No meu caso, eu tinha duas palavras, que era intuição e aceitação. Intuição porque a minha intuição disse-me que isto ia ser uma coisa maligna, e na primeira ecografia que eu fiz, sim, na primeira ecografia que eu fiz, a médica disse-me que não era nada, que era um empastamento que eu tinha a mama muito densa e que não era assim nada, porque eu ainda era jovem, não tinha sido mãe, portanto, mas eu saí de lá com a certeza. Sim, com a certeza de que tinha cancro. Eu sentia, há coisas que nem sequer consigo pôr muito bem em palavras, porque é mesmo do sentir, eu sentia que era. E então eu pedi à minha médica de família por e-mail, que eu achei muito honestamente que ela me ia mandar passear, porque nós ouvimos dizer muitos médicos que evitam de passar exames sem necessidade, e de facto a minha ecografia, o relatório não recomendava mais nenhum tipo de exame. Mas eu pedi à médica de família e ela no dia seguinte tinha lá o P1 para eu fazer a minha mamografia. E fui chamada de urgência depois à clínica, porque de facto estava lá o problema. E portanto eu acho que é muito importante nós falarmos sobre isto. Eu também criei uma página no Instagram porque eu tive muita necessidade de chegar a outras pessoas. Partilhar. Sim, de sensibilizar para a prevenção, porque muitas pessoas dizem, eu tenho amigas que me dizem, ai, mas eu tenho tanto medo, e se eu tocar e sentir, ótimo, vais ao médico e tratas. Porque eu lembro-me de ter muita gratidão também, porque na altura em que eu estava internada, eu tive conhecimento com uma amiga minha, mais nova que eu, 1 ano, também estava com um problema oncológico, só que o dela era na cabeça. Ela faleceu semanas depois de eu ter saído, e eu só pensava, eu tenho que ser mesmo grata do meu ter sido na mama, porque tira-se a mama, não é? Faz uma mastectomia e está resolvido. A Rita, a minha amiga, ela não teve essa sorte, ela morreu depois de fazer imensas tentativas, tratamentos, cirurgias, ela não teve a mesma sorte que eu. Portanto, eu acho que nós temos que apostar muito na prevenção, falar sem tabu, sem vergonha, partilharmos a nossa experiência, também por essa questão. Concordo absolutamente contigo, e quando eu comecei exatamente a partilhar, eu tive depois as partilhas das pessoas em que me diziam obrigada Paula por teres partilhado, porque por tua causa eu fui fazer os exames de rotina que eu não fazia há 3 anos ou há 2 anos. O Covid depois também atrasou muito isso, as pessoas deixaram e também porque às vezes as mulheres que têm tanta coisa para fazer, nós acabamos por nos esquecer e não nos colocarmos em primeiro lugar. Isso é uma das coisas importantes. E quando esta situação nos bate à porta, nós percebemos que tudo o resto tem que parar, tudo o resto é menos importante e nós passamos a ser a pessoa mais importante. Se não o achávamos até então, a partir desse momento nós passamos a ser efetivamente a nossa prioridade. E isso não é egoísmo, é amor próprio. Exatamente. Também foi uma aprendizagem que eu tive. Também eu. Mas agora, relativamente ao que as pessoas falam, eu tenho recebido realmente esse feedback e algumas pessoas durante o processo não estiveram tão presentes e disseram assim: eu até queria te ligar, mas eu não sabia o que dizer, não sabia o que escrever, nem por mensagem. Há essa dúvida. Pronto, e é normal, porquê? Porque nós normalmente a nossa mente foge da dor, do que nos causa dor. E vamos em busca de prazer. Isto está de neurociência. E isto acontece naturalmente sem a pessoa dar conta, ou seja, consciente ou inconsciente, isto acontece.
E quando somos confrontados com uma doença destas, é muita dor. E então, por isso é que eu estava a dizer no início que a minha reação inicial foi: não, isto não pode estar a acontecer, porque é a questão de fugir da dor. E então, quando nós temos a coragem, que nós falamos disto, a coragem, eu fiquei também a saber que é agir com o coração, que é, o que eu entendo disto é deixar a mente pensar aquelas coisas, não vou conseguir parar aí, temos mesmo parar a mente e deixar realmente o coração fluir, e aí é agir com o coração. E entregar-nos ao e processo. entregar ao processo, sim. E aí já estamos, ou seja, o coração, que também tem inteligência, que também foi algo que eu também li sobre isso. Eu durante o processo li muita coisa sobre desenvolvimento pessoal, e eu já falei da certificação de coach, e temos aqui também eu posso falar no nome Jorge Mendonça, que também é uma pessoa que eu agradeço muito durante este processo todo, e que era a pessoa que sabia, tinha uma frase que eu também vou partilhar, não é minha, é mesmo do Red Power, que é, sempre que ele me ligava dizia: está excelente e sempre a melhorar. Era isto. E isto, por um lado, era um bocadinho desafiante, mas eu não estou assim tão excelente. Mas por outro lado, era um impulso de, ok, isto dá um impulso para fazer acontecer, ou seja, para fazer algo. E voltando à pergunta, à questão que eu disse inicialmente, voltava outra vez à pergunta: o que é que eu posso fazer hoje para me sentir saudável? Pronto, então vi este impulso. Pronto, ou seja, se não sabem o que dizer, não perguntem tanto da doença, é a minha opinião. Eu preferia que me falassem de outros temas. Ou que estivessem simplesmente Ou que estivessem lá, simplesmente mandar mensagem: olha, eu estou contigo, independentemente de como estejas a sentir, eu estou aqui. Porque as pessoas não podem viver a nossa dor, obviamente, e não podem passar pelo nosso processo de cura, mas podem estar ao nosso lado, e isso faz com que nós estejamos e nos sintamos mais apoiados. Aqui há muitas pessoas que vivem este processo e que não se sentem apoiados e que não têm também pessoas e famílias. Há muitas pessoas que vivem sozinhos este processo, e uns mais sozinhos que outros, obviamente. Eu posso dizer, eu tive muito tempo sozinha, eu moro sozinha, e preferi estar sozinha em alguma parte porque percebi esta situação. Eu já tinha família que tinha falecido com cancro, então era um peso muito grande e então eu também não queria ser mais um peso. Eu própria escolhi, ou seja, eu estou a dizer isto, mas foi algo que eu escolhi. Mas nunca me senti sozinha, porque eu tenho fé e acredito que nunca estive sozinha. Sim, sem dúvida. Por isso, é mesmo isso. Quando conhecerem alguém que esteja a passar por um processo difícil, seja ele de doença ou seja ele qual for, não abandonem, não vamos abandonar as outras pessoas, vamos simplesmente dizer-lhes: nós estamos aqui. Basta isto para quem está num momento difícil das suas vidas. Basta, não é aquelas frases feitas, não é aquelas perguntas. No outro dia um amigo tomava eu café há uns meses e ele no final dizia: mas melhoras? E eu: mas eu não estou doente, eu considero-me curada, porque eu fiz o meu processo de cura. Portanto, e ele ficava assim como quem: mas tu não estás doente? Mas quer dizer, cancro é uma doença. E eu: não, eu não me considero doente. Quer dizer, claro, nós todos fazemos os nossos check-ups constantemente, e estamos a ser avaliados sempre, mas por uma questão de precaução, e não podemos viver a vida a pensar que nós somos doentes. E tanto, isto não é fácil, atenção, é uma constatação, mas não é fácil, porque neste caminho nós encontramos muitos medos que não sabíamos que os tínhamos, muitas fraquezas dentro de nós, vamos ao fundo da questão, e porque é muito pessoal, somos nós que o estamos a viver, mas ao mesmo tempo também vamos descobrir forças que não imaginávamos ter. Portanto, isto para dizer que a forma como nós olhamos para a doença determina a forma como vai ser a cura também. Por isso é tão importante, por mais que seja um processo difícil, e eu não me esqueço nunca, quando estava a terminar no último dia de radioterapia, quando subi para te dar um abraço, Liliana, e estava eu felicíssima porque tinha terminado meses de cura, e estava uma senhora brasileira a dizer: hoje é o último dia, o meu último dia. E eu estava feliz porque também era o meu último dia. E ela dizia: o meu médico avisou-me logo, não é um processo fácil, mas vai correr tudo bem e vai conseguir ultrapassar.
Isto é tão importante como qualquer medicamento que se possa dar, como qualquer cura que estejamos a fazer física no nosso corpo. É dizer que no final vai correr tudo bem, e então dá-nos um bocadinho mais de alento e de força no momento em que nós as perdemos, em que o nosso corpo as perde, e todos nós estamos aqui 3 mulheres e vivemos de forma diferente. A Liliana teve um processo de quimioterapia muito mais leve. Sim, foi. Eu felizmente não tive muitos sintomas no pós-tratamento, só, como eu disse há bocadinho, só nos 2 últimos tratamentos é que eu fiquei mais cansada, porque de resto os outros não me incapacitaram. Sim, felizmente, mas não somos todos iguais, não é? Não somos todos iguais. E há sempre este receio, porque nunca sabemos, cada caso é um caso, e nunca sabemos como é que nós vamos reagir. Eu lembro que no meu primeiro dia de quimioterapia, eu estava assustada, porque eu pensei, eu vou embora depois para casa e como é que o meu corpo vai reagir a tudo isto, não é? Eu nunca tinha feito quimioterapia. Acreditem que é assustador. Liliana, desculpa, mas é verdade. Estar naquelas cadeiras todas, não é? Com a fantástica equipa sempre à nossa volta a perguntar se nós estamos bem, que são impressionantemente amorosos e atentos, mas não é fácil. Aquilo é tipo cadeiras que parece que estamos num cenário de guerra, e com imensas, como se diz, carteiras dos tratamentos, os sacos, uns vermelhos que eram assustadores, uns transparentes que não eram tanto, mas nós só sabíamos que aquilo tudo ia entrar dentro do nosso corpo. O efeito que ia ter depois não sabíamos. E eu também usei, como tu, meditações, também usei fones. Tive uma amiga que fez uma meditação para mim, e portanto eu usava muitas vezes, e usava muitas coisas que me inspiravam, muitos podcasts, muitas leituras, tudo que me pudesse inspirar era aquilo que eu fazia, mas ainda assim não deixei de ir para o hospital com 40 de febre, estar 4 dias internada, onde simplesmente não havia motivo, e os médicos disseram o motivo é quimioterapia. E o meu corpo reagiu dessa forma. Eu estive 4 dias no hospital com soro. Ou então, na 5ª sessão, eu ter tido dores fortíssimas nos meus pés e uma sensação que me deu vontade de querer desistir e não fazer a 6ª sessão, porque eu não conseguia quase andar. Parecia que os meus pés iam explodir, um calor brutal, e portanto o mal-estar era tão grande que não nos permite pensar na vida que acontece à nossa volta. E portanto foi durante muito tempo, portanto isto tudo é diferente de cada um de nós. Claro que quando as coisas melhoram, nós ouvimos uma música, adormecemos, adormecemos com uma música, com uma meditação, fazemos as nossas caminhadas, comemos mesmo sem ter palato, ok? Porque sabemos que temos que nos alimentar, mas para nós era igual, se não tivéssemos comida, há dias que eram assim, mas portanto, este é um processo que é único. E temos que o encarar assim, como único. E a propósito disso, eu posso dizer, ou posso perguntar, se passar por um processo de cancro, no fundo é uma forma de autoconhecimento? Sem dúvida. Eu tinha medo ou seja, eu associava o cancro à morte porque tinha tido experiências na família. Agora, não quer dizer que não associo, mas eu consigo olhar para a morte como uma forma também de renascer. Ou seja, houve uma parte de mim que morreu, tenho essa noção. E houve outra parte que renasceu. E é dessa forma que eu consigo significar. Ou seja, realmente há aquele estigma da morte, é verdade, mas também há o estigma de após a morte há um renascimento, como as flores, como a natureza, que eu adoro passear na natureza, e como a natureza também nos mostra. Sim, eu acho que nós, depois disto tudo, e uma grande palavra é mesmo ressignificação, é realmente a forma como nós olhamos para tudo o que nos aconteceu e passamos a olhar a vida com outros olhos. Realmente é como tu dizes, há uma parte de nós que morreu e há uma parte de nós que renasceu.
não queremos mais adiar os sonhos, não queremos mais viver o momento. Sim, de forma consciente e plena, não é? Perfeito. Mais consciência, sim. Exatamente. E portanto isto aconteceu com cada uma de nós fomos fazendo mudanças nas nossas vidas, as três, e eu fui acompanhando, e foi muito giro ver exatamente essas mudanças e como é que nós conseguíamos lidar com cada desafio, a forma como ultrapassávamos, mas o mais interessante foi perceber que nós as três conseguimos ressignificar. Portanto, conseguimos hoje estar aqui, foi em 2022, o nosso foi em 2021, já um bocadinho mais, mas o tempo passa e vai-nos dando um bocadinho mais de confiança. Claro que há medos associados. Quando nós entramos no hospital e que vamos fazer os nossos exames de rotina, o medo existe. Está lá. Nós vamos voltar à dor que tivemos. É impossível ela não ir connosco. E só ficamos tranquilos. Às vezes eu brinco com o médico quando vou entrar e digo: doutor, eu só entro se tiver notícias positivas para mim. Se não tiver, vamos já embora. Porque efetivamente é verdade, eu brinco, mas é sério. Eu quero ouvir notícias positivas. E as notícias positivas é saber que está tudo bem, que os exames que nós fizemos estão bem. Porque nós cuidamos todos os dias de nós, mas depois os exames são a confirmação disso, não é? Portanto, os medos existem. Mas também a coragem e a força é renascida, bastante, não é? Pronto, e por isso a forma como nós olhamos para a vida hoje, Eduardo e Liliana, é diferente da forma como olhávamos antes de termos o cancro, certo? Sim. Eu também posso partilhar uma coisa que aconteceu comigo foi eu abracei mesmo a causa da oncologia. Isto é como se fosse uma comunidade nova a que eu agora pertenço, e quero muito dar o meu contributo na área. E então a minha área de formação é psicologia, mas eu já não exerço há algum tempo, mas é realmente aquilo que me realiza e que dá sentido à minha vida. E então decidi fazer-me agora uma especialização em psico-oncologia para poder ajudar outros doentes oncológicos e, de certa forma, retribuir, não é? O que fizeram por mim, eu poder agora fazer pelos outros. E foi uma das mudanças que eu fiz e que sentes e no fundo lá está a ressignificação. Dar um sentido, o porquê de nos ter acontecido isto. Por isso é que eu hoje também comecei estas talks a falar deste tema, porque foi este tema que me levou a estar aqui hoje, a não querer abandonar os meus sonhos, a perder os meus medos de vez e a estar aqui a mostrar que é possível, ok? E o poder está em nós, como eu digo, o poder está em ti, o poder está em nós. E portanto eu acho que a visão que nós temos hoje leva-nos a ter novos objetivos de vida, como o da Liliana, como o da Eduarda, que acabou agora recentemente de voltar ao trabalho e que ela vai contar, e que são medos que aconteceram porque nós não sabíamos como é que íamos reagir, porque nos sentimos mais fragilizadas e portanto retomar a nossa vida normal é muito importante. E cada uma fez o seu processo à sua maneira. Eu estive pouco tempo de baixa, não estive realmente ausente do meu trabalho porque sou empresária também, mas fisicamente sim estive ausente, mas quando voltei devagarinho, porque era conforme o meu corpo permitia, ok? No teu caso, tiveste um bocadinho mais e voltaste a semana passada. Há 2 semanas, voltei há 2 semanas. No meu caso, eu achava que a seguir aos tratamentos já ia voltar, porque eu definia sempre no piloto automático, como a Marina falou, exatamente, e definia objetivos e focava-me naquilo. Pronto, acabou o tratamento, agora o próximo tratamento, até que depois, quando acabou o tratamento, pensei, agora já vou trabalhar. Quando a médica disse, tenha calma, porque é sinal que você mentalmente está muito bem, mas fisicamente o seu corpo ainda não vai corresponder. Ainda para mais, o ambiente de trabalho que você tem é exigente, então vai com calma. E a pergunta que eu fiz foi o que é que eu posso fazer para acelerar o processo, porque eu estava naquelas perguntas de ação, de promover a ação.
E então a médica disse para eu fazer tudo que fosse exercitar a mente, porque a mente ficamos com memória mais esquecida e com cansaço. Então ela disse para eu fazer sudoku, sopa de letras, assim, e eu não tenho grande paciência para isso, mas entretanto percebi o que é. Ok, exercitar a mente. Então há outras coisas que eu posso fazer. E inscrevi-me em cursos online, li, já estava a ler, mas ainda intensifiquei mais, ou seja, criei as minhas rotinas tendo em conta que tinha que exercitar a mente. Depois, outro passo, mas aí já foi uma associação que se chama Mama Help, que me ajudou imenso, porque eu não tinha o contacto direito que pudesse ligar assim tão facilmente como a Paula, mas felizmente há estas associações que todos temos os nossos apoios, os nossos suportes. Mas às vezes podemos não ter conhecimento, por isso também acho importante falar aqui do Mama Help, sim. Que é uma associação. Foi lá que eu fiquei. Foi lá onde ficou o meu cabelo, é mais assim, o outro, agora este é novo. Assim, também é bom dizer que eu cortei o cabelo porque quis, não deixei crescer. Isto, o que querer cortar também é uma diferença de olhar para a situação do cabelo. Pronto, mas a Mama Help tem a parte do gabinete estética, para começar, é onde nós cortamos o cabelo, mas tem outras vertentes. Foi criado por profissionais de saúde, por isso tem psicólogos, fisioterapeuta, naturopata, nutricionista, tem tudo aquilo que nós precisamos antes, durante e após o processo. E foi lá que eu, exercício físico também, exercício físico aplicado à oncologia, que também há essa especialização. Ou seja, eu acabei por experimentar um pouco de tudo, tendo em conta a fase do processo que eu estava e que eu agradeço porque realmente foi mesmo muito útil. E estava a dizer, com isto, esquecimento. Esquecimento. Pelas brancas. Da tua volta ao trabalho. Entretanto, uma das coisas que eu queria voltar era também a dança, porque eu sou apaixonada pela dança e era um dos meus hobbies. E fisicamente também não estava a conseguir, mas eu também defini o objetivo para isso, ou seja, vou começar aos poucos, mas vou conseguir. Então comecei por aí, voltei ou seja, antes não, porque não tinha essa força, e então também passou por isso, voltar à escola de dança só um dia por semana, aos iniciados. Eu já estava há muitos anos, já estava mais avançado, mas naquele momento eu tive que adaptar ao que eu poderia fazer, ou então tinha que só fazer passado muitos meses. Então o meu processo foi muito isso, foi a parte mental e a parte física do que eu podia fazer. E então foi assim, fui fazendo. 3 meses antes comecei a ter rotinas de acordar mais cedo, ou seja, à hora que eu já ia para o trabalho, comecei a ter esta rotina, o que também me ajudou. Agora voltei ao trabalho e foi pacífico, a nível também das rotinas, de acordar cedo, e até foi muito gratificante, porque para mim significa deixar de ficar de baixa, é deixar tudo para trás e ficar com saúde. E a vida normal, não é? Sim, recuperar a nossa vida. Isso, é exatamente isso que eu ia dizer, recuperar a vida, que é uma grande vontade. E nós tivemos efetivamente a questão do Covid, que foi um problema mesmo, porque nós tínhamos que, sempre que fazíamos as quimios, rádio, tínhamos um grande perigo de contágio, fazíamos todos os testes, fazíamos antes de cada sessão, depois íamos receber a visita de um amigo, não, porque ontem estivemos com alguém que esteve com Covid e, portanto, o amigo já não ia, e, portanto, tínhamos que ter todos os cuidados e mais algum, e não me esqueço nunca, agora gosto muito de partilhar as minhas experiências, que eu, na primeira sessão, eu tinha acabado de fazer a primeira sessão e com receio, a minha filha tinha um espetáculo, ela está a estudar teatro, e tinha um espetáculo, isto há 2 anos, portanto estava no primeiro ano de teatro, e ela ia ter um espetáculo e eu tinha medo por causa do Covid, ok? Eu tinha acabado de fazer a sessão e não sabia se... Toda a gente dizia, mantenham-se não é? Tenham o máximo de cuidado, o máximo de cuidado, o máximo de cuidado. E eu disse à Liliana, não sei o que fazer, a minha filha tem um espetáculo, o primeiro espetáculo dela, e eu não sei o que fazer. E ela dizia, vai! Ela disse-me isto com tanta convicção e disse-me, vai, não tenhas medo, porque isso vai ser tão importante para ti.
e vai ser tão importante para a tua filha. Estou-me a arrepiar agora toda, como é óbvio. E portanto esse momento vai ser muito importante, não vai acontecer nada e tens que acreditar e vai correr tudo bem. E correu tudo bem. E não tive Covid, não apanhei Covid quando acabei os meus tratamentos todos. Mas isto para dizer que os medos muitas vezes nos impedem de nós vermos melhor, nós vermos mais além. E não temos muito mais tempo, mas estamos a aproximar da reta final. Mas eu queria dizer, antes de mais, antes que eu não tenha a oportunidade de o fazer, que eu tive realmente vários anjos disfarçados na minha vida, a começar pelas duas enfermeiras que eu não posso esquecer, a Esperança e a Liliana, que me ajudaram imenso, que me deram muita segurança e conforto. Posso dizer que tenho muitos amigos, a minha amiga Fernanda, que está aqui na frente também, foi uma das que esteve próximas de mim, como a Dora, por exemplo, que foram pessoas e outras que não estão aqui, mas que estão de coração e que me foram ou fazer aulas de yoga em casa, ou me iam fazer terapias de Reiki em casa, para que eu não saísse, para que eu não evitasse o contágio e os Covids e tudo isso. E portanto, não posso deixar de agradecer à minha filha, que viveu comigo todo este processo. Ela também acabou por ser uma guerreira, uma grande guerreira e crescer à força, e a minha mãe, que foi quem cuidou de mim. Eu tinha cuidado da minha mãe uns meses antes, que ela tinha ficado sem andar, e depois, passados uns meses, logo, quando ela ficou bem, fui eu que detetei o problema do cancro. E foi a minha mãe que estava ali dia após dia a ver-me a sofrer, ou menos, ou melhor, ou a ver as variações da minha evolução. E portanto a minha mãe está comigo no coração, não está aqui, mas está em casa. E portanto quero agradecer do fundo do coração todas as pessoas, porque eu tenho anjos à minha volta e são eles que me ajudam todos os dias, e eu procuro-os. Portanto, vocês procurem também, quando vocês precisarem de ajuda. É um conselho que eu deixo: vocês, quando não estiverem bem, quando vocês estiverem tristes, quando vocês precisarem de uma força, de um alento, por favor, façam com alguém, seja com uma pessoa que vocês conhecem melhor ou que não conheçam tão bem, não importa. Se o universo nos leva a falar com determinada pessoa, é porque essa pessoa nos vai ouvir, vai nos dizer alguma coisa que nós precisamos de ouvir, e isso é muito importante. Antes de que vocês possam fazer também eventualmente alguns agradecimentos, eu queria só falar aqui fazer uma pergunta que é importante. Vocês sentiram que o cancro abalou a nossa feminilidade? Eu não senti isso, mesmo quando fiquei mastectomizada. Eu fiquei sem as duas mamas, e isso nunca foi problema para mim, porque eu estive sempre focada na cura e sempre pensei que isto é só uma fase. Eu já estou a fazer, por exemplo, agora a reconstrução, mas as minhas mamas ainda não estão como eu quero, não é? Agora é celebrar o feminino, então pô-las bonitas. E elas ainda não estão, de facto, assim muito bonitas, mas é uma fase. Estão a ficar. É uma fase que faz parte do meu processo de cura. Porque o mais importante, de facto, é nós ficarmos saudáveis, sim, livres da doença. Sim. O resto vem por acréscimo. E isto é uma coisa muito engraçada, porque a maior parte das pessoas que estão ao nosso lado, eu acho que sentem mais isso do que nós próprias. Sim, mesmo a questão do cabelo. Não é? Porque quando nós ou perdemos o cabelo, certo, ou quando perdemos, nós fizemos reconstrução, cirurgia de reconstrução, eu ainda não fiz a minha cirurgia final, mas para nós isso não é muito importante. Quem lida ou quem está realmente naquele momento entre a vida e a morte, por assim dizer, porque nós não sabemos o que é que vai acontecer depois, não é? Estamos ali naquele corredor. Isso para nós não é importante. O que nós queremos é sobreviver, o que nós queremos é viver. Portanto, se vamos viver com uma mama, com duas mamas, isso não é importante. É viver. E a maior parte das pessoas que estão ao nosso lado tem esse estigma, porque coitada ou coitado. Nós temos todos um bocadinho o estigma do coitadismo, sim, não é? E também diziam muito, a quimioterapia, né, de porcaria, a quimioterapia, pensava, porcaria? Então é a quimioterapia que me está a curar, não é? Portanto, temos que
que nos deixar destes dramas, não é? E desta vitimização, porcaria não, eu só me lembrava da minha amiga Rita e pensei, quem dera a minha amiga Rita poder curar-se. Eu fui buscar muitas vezes o exemplo dela, porque de facto eu sentia mesmo e sinto hoje que eu só tenho que estar grata. O cabelo depois cresce, as sobrancelhas cresceram, as pestanas, está tudo bem, está tudo certo, porque eu estou no meu processo de cura, foquei-me muito na palavra cura. E, portanto, exatamente. A quimioterapia, os efeitos secundários, tudo o que estava, não é, associado, fazer tudo parte de uma fase e era tudo para que eu ficasse bem. Portanto, qual é o problema da quimioterapia? Não, é para fazer ainda bem. Que há a solução para o meu caso, não é? Certo, ainda bem que há uma solução para o nosso caso. Como disse na altura a minha médica, Paula, esperemos que não seja tarde demais. Nunca mais me esqueço destas palavras. E nós vamos fazer esse caminho a pensar, eu espero que não seja tarde demais, não é? Vamos acreditar, temos que estar conscientes, o foco, como diz a minha amiga Fernanda, o foco é que vai correr tudo bem, mas temos que estar conscientes, entregar, porque nós depois não controlamos as coisas, não é? E pronto, não sei o que é que tu podes complementar, Eduardo, sobre isso. Em relação a isso, eu também senti que as pessoas ficavam mais chocadas até. Percebi, e mesmo, por exemplo, mesmo quando eu estive sem cabelo, eu usei muito o turbante, mas às vezes até gostava, porque depois combinava com a roupa e fazia a partir do lenço, que eu depois também, depois ocupava o tempo com coisas que pudessem também me ajudar. E aqui eu, tanto para além dos podcasts, também cheguei a ver como é que se fazia lenços e como é que se fazia turbantes a partir de lenços, e então era o meu tratamento também. E combinava com a roupa, e isso também era uma forma de manter a parte feminina, não é? De combinar com os lenços, como agora continuo com os lenços. Foi uma coisa que realmente sempre teve presente, tentar ressignificar também isso. Ou seja, ok, eu posso não ter cabelo, mas posso ter adornos que me fazem puxar a parte feminina. Sim, e nós temos que ir buscar aquilo que nos faz sentir mais confortáveis, como é óbvio, não é? Tu, por exemplo, usaste sempre muito sim, eu usei a minha prótese capilar no início, claro que eu também não sabia como é que eu ia ficar, nunca me tinha visto careca, não sabia se era uma careca bonita ou não, e quis fazer a peruca, mas lembro perfeitamente de que tinha muita preocupação também no choque que poderia causar aos meus pais. Eu sou filha única e, portanto, seria complicado, e também com as minhas avós, tanto é que eu, quando estive internada, as minhas avós não sabiam que eu estava internada, porque eu disse que estava de férias, porque eu não queria, não quis contar logo para não as preocupar. Portanto, elas nem me conseguiam ver, elas não conseguiam fazer televisita, não é? Nem me podiam me ver, e então eu só contei que estava a passar comigo às minhas avós quando comecei a quimioterapia. E veio a pensar nelas também que fiz a prótese capilar, e depois de facto percebi, aliás até vou doá-la ao centro de mama de São João, porque gostei muito de me ver sem cabelo. E tinhas um cabelo comprido. Sim, e para já não queres. Não, para já não. Deixa-me crescer. Agora é que o cortas. Agora apetece-me curtir o meu cabelo pequenino, ir explorando. Agora estou loira, sempre disse, nunca serei loira. Cá estou eu loira. Acho que temos que nos divertir também no processo. Não, e fazer aquilo que sentimos, sim, sem culpas, apetece, não é? sim. Pronto, eu ainda não estou loira, também já tive longos cabelos, compridos, loiros, ainda não sou loira, mas um dia destes acho que me vai voltar a vir a vontade de ser, e vou deixando crescer até ao momento que eu sentir, agora não quero que ele cresça mais. Portanto, é maravilhoso ver o nosso e sentir o nosso cabelo a crescer. Essa metamorfose, não é? Eu associo muito este nosso processo a uma metamorfose das borboletas, não é? Estávamos no nosso casulo e agora vamos nos reconstruindo aos bocadinhos. Exatamente. O símbolo da borboleta também me acompanhou no processo. Pronto, portanto, eu não sei se têm alguma questão para fazer, nós estamos a aproximar mesmo do fim. Foi um testemunho real, verdadeiro, na primeira pessoa daquilo que vivemos.
que possa servir para inspiração ou para abertura de consciências, para que as pessoas, quando passarem ou se souberem de alguém que passe, terem um bocadinho de uma visão diferente do que é falar do cancro, e que nós possamos a cada dia sermos mais felizes, sim, porque é possível continuarmos e sermos mais felizes depois do cancro. E isto é algo, porquê? Porque houve esse processo de autoconhecimento, de ressignificação, de força, de coragem que nós encontramos, e hoje sabemos, às vezes podemos não saber o que queremos, mas é mais fácil hoje sabermos o que não queremos, e uma das coisas que nós queremos mais é colocar-nos em primeiro lugar, priorizar-nos. Não sei se existe então alguma questão, alguém queira fazer uma observação? Não. Eu posso fazer uma. Muito bem. Então é já agora. Muito bem. Do ponto de vista da amiga, não é? Que é uma questão muito sensível, como é óbvio. A pessoa não sabe como agir, já referiram isso, é complicado. Estar a falar, e tu, pronto, também sabes que não sou uma pessoa com discurso pessimista nem derrotista, pelo contrário. Também tenho, não um coach, mas outras ferramentas, com consciência da palavra, com consciência do pensamento, portanto, eu sou tentando fazer isto de melhor forma. Mas, isso sou eu. Estamos a lidar com uma pessoa que também tem uma consciência, mas não tem a mesma. E como é que uma pessoa vai fazer? Não é? Vou ser eu outra vez, e daqui, vai para a frente, a palhaça, é exagerado. Vou ser mais calma, ela não me vai reconhecer, vai achar que eu estou pena dela, portanto eu não sei o que fazer. Completamente, não é? Ia tentando falar contigo, umas vezes estavas disponível, outras vezes não estavas disponível, estavas cansada, estavas não sei o quê. Eu estava a trabalhar, eu estive sempre a trabalhar, sempre ao telefone. E essas coisas todas pelo meio, quer dizer, nem sempre podíamos estar juntas e tudo isso. Com uma amiga, aquilo que me sossegava, uma das ferramentas que tu sabes é manter o pensamento em ti e ver-te feliz, saudável e uma borboleta linda. É uma ferramenta poderosa. E a outra é saber, ok, ela tem a família, tem a filha, tem o namorado, tem o namorado, tem a mãe, tem alguém próximo disso, sossegado. Por um lado, não sabia se era o suficiente, mas dava-me um conforto, ok, não tenho... Não está sozinha. Não tens que fazer mais nada, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso fazer, o que é que posso fazer, mas não podes fazer nada agora. Mantenha a percepção, deixa-o seguir. Quando ela estiver disponível, ela vai também dar o teu toque e tu vais seguir. Pronto, e foi um bocadinho por aí, mas é verdade que me senti perdida. Eu não sabia o que havia de fazer. Mas isso é normal, Eu cheguei a comentar isso também. Uma amiga disse, eu não sei o que é que de fazer, porque vocês digam o que é que eu faço. Porque eu gosto de brincar, mas isto não é uma situação de brincar, é séria. Claro que vai correr tudo bem, que eu sei que vai. Mas até lá, ainda temos um passo, outro passo, outro passo, outro passo. Cada dia era um novo dia. E era também isso, deixa seguir e mantém-te por perto. Pronto, eu mantenho. Mas foi complicado. Claro que depois nós tivemos nossas brincadeiras e eu sou, se não sabes, brinco muito e brincamos muito com as tuas maminhas, não é? Como é que elas haviam de ficar, andamos ali a decidir como é que havia de ser mais grande, maior e mais não sei o que mais, como é que havia de ser a reconstrução. Depois teve que ficar como pôde. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Calma lá. Ainda não acabou. Portanto, e as veras, pronto, olha, é doloroso também para quem está à volta, como é óbvio, não é? Porque a pessoa não sabe como agir, ou age de mais, ou age de menos, ou... Ok, o que é que se faz? É complicadíssimo. Agora, carreiras e mantém sempre a percepção, a coisa está resolvida. Obrigada pela tua partilha, é verdade isso. Havia momentos em que ou em que eu não estava bem, ou não estava disponível porque não pude deixar de trabalhar e portanto estive em casa sempre a trabalhar ao telefone, o que a maior parte das pessoas consegue fazer, que é, ok, eu estou de baixa e estou concentrada na minha cura. Eu não estava concentrada na minha cura, porque eu tinha a minha empresa do qual eu dependia para a minha vida continuar. Era a minha subsistência e continua a ser a minha subsistência. Portanto, sou empresária, é uma microempresa e, portanto, uma pessoa é uma falta muito grande.
Então as coisas, eu tinha que estar próxima, era eu que falava com os clientes todos os dias e a maior parte deles não sabia que eu estava a passar por aquilo que estava a passar, só, simplesmente. E portanto, por um lado isso foi bom, manteve-me ocupada, mas por outro lado também não tive o tempo necessário para descanso, para me... Pronto, ok, para poder fazer até outras coisas para aliviar a minha cabeça, porque eu tinha sempre essa questão profissional. Como eu, há de haver muitas pessoas, ok, que têm que lidar com esta situação e com esta realidade. Ou com filhos pequenos, ou com pessoas que ou têm poucas pessoas à sua volta e, portanto, estão sozinhos. Mas em jeito de remate final eu acho isso, eu acho que nós devemos fazer aquilo, reagir e olhar para as coisas de uma forma o mais natural possível, ok? Quando nós dizemos, é a mesma coisa quando morre alguém, não é? E a pessoa diz, pronto, eu tinha que ir, toda a gente morre, pronto, obrigada, mas isso nós acabamos de perder uma pessoa e isso não nos põe mais feliz. Então se disser, pronto, eu compreendo a tua dor, lamento, eu estou aqui para te ajudar, para mim isso é mais importante do que me dizerem outra coisa qualquer, porque tudo o resto é balelas. Então para isso vale mais um abraço. Abram a porta, batam à porta da pessoa que está a precisar e só vão lá, só vim entregar um abraço. Se não souberem o que dizer. Isto é tão importante, porque nós às vezes só precisamos de um abraço porque não queremos falar, porque não temos forças, não temos disposição, outras vezes sim, outras vezes temos, e portanto logo no momento depois logo saberão, depois da porta se abrir, do abraço se dar, logo saberão o que é que vem a seguir, ok? Portanto é isso. Queria só terminar, porque nós todas temos uma frase, uma frase que nós elegemos durante este processo, e vamos dizê-la. E a minha foi: a doença faz parte da minha história, mas não define quem sou. Ok? Portanto, foi algo que faz parte de mim, vai estar comigo sempre, que me vai acompanhar sempre, mas não define quem sou. Quem define quem eu sou a cada dia sou eu própria, porque o poder está em mim. Agora queiram dizer as vossas frases, por favor. Sim, que eu elegi foi um pensamento que esteve comigo desde o início, que é o seguinte: a minha doença eu não posso controlar, mas posso controlar a forma como eu quero lidar com ela. E acompanha-me até hoje. A esta distância, à distância de hoje, esta frase faz-me muito sentido, sim, ainda hoje. E sem dúvida. Selecionei essa. Muito bem, muito bem. Eu tive várias frases ao longo do processo, porque eu tinha uma rotina que era escrever o bom dia com uma frase positiva, e essa frase normalmente era algo que me dizia muito e que eu precisava de ouvir naquele momento, ouvir, neste caso, ler. E depois percebi, comecei a colocar essa rotina, também era uma forma que eu contatava com as pessoas e comecei a receber feedback também, também me identifico com esta frase, com outro tema que não tinha nada a ver com o meu, né? E então comecei a perceber a importância das redes sociais usadas da forma positiva. Pronto, por isso foi difícil lembrar-me da frase. Entretanto, depois, quando estava a falar com a Paula, percebi, ok, já sei qual é a frase, pode não fazer muito sentido, mas para mim acompanhou-me e vai-me acompanhar agora ainda mais, que era, eu mesmo nas publicações eu acabava com vamos fazer acontecer. Vamos, pode ser estranho porque eu estava sozinha, mas eu, como disse, eu nunca me senti sozinha, tenho fé e acredito que nunca estive sozinha durante este processo. E agora ainda faz mais sentido porque eu acredito que agora vamos fazer acontecer. Porquê? Porque estamos todos ligados de alguma forma. E há aquela frase que eu também li, que era a minha cura é a tua cura, que é um livro, pronto, nossa publicidade. Mas esta frase para mim fez sentido agora mais no final, foi uma frase que eu pensei nesta, porque realmente eu acredito que após nós curarmos também estamos a curar outras pessoas. E este momento também acredito que seja um momento de cura para nós e talvez seja também para quem esteja a ouvir. Mais um passo, não é? É mais um passo nosso na cura, e eu digo o passo
para continuar saudável. Porque eu já nem falo na cura, eu agora falo Manter-nos. em manter saudável, porque é o foco, como eu aprendi no coach, é o foco no objetivo, e o objetivo é saúde. Por isso eu agora já vou deixar de falar, a partir de hoje, deixar de falar da cura e falar da saúde e o fazer acontecer. Para mim faz sentido fazer acontecer com novos projetos. Exatamente, com novos projetos. E manter os nossos sonhos, que sejam eles novos, ou antes tínhamos uns e se calhar abandonámos-los durante este percurso e agora temos outros. Mas é continuar a sonhar, é continuar a viver, acreditar e sermos melhores pessoas a cada dia. Isso é o ideal. Sermos bons uns para os outros e tornarmos o mundo um lugar melhor. Eu acho que isso é muito importante. E que esta partilha tenha sido positiva para quem esteja desse lado. E obrigada mais uma vez a todos pela vossa presença, a todos pelo vosso carinho de estarem aqui. E mais uma vez, obrigada Liliana. Obrigada eu por esta oportunidade. Obrigada Eduarda. Obrigada eu. Foi maravilhoso e uma boa tarde. E estamos disponíveis para, se nos quiserem seguir ou nos contactar, porque efetivamente estamos aqui para ajudar outras situações, outras pessoas e para inspirar também. Por isso, muito obrigada e a continuação de um bom dia.